E aqui estão os palpites de futebol para terça-feira, dia 12 de dezembro. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões. Às 14h45 temos dois jogos. Linz contra Sevilha. Nos últimos 5 jogos o Linz venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como mandante são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Sevilha venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No jogo de ida foi 1-1. Palpites: jogo para gols, mais de 1 gol e meio. PSV e Arsenal. O time inglês já está garantido como líder do grupo. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 4 e perdeu 1. Como mandante são 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 4 e perdeu 1. Como visitante são 2 vitórias e 3 derrotas. No jogo de ida foi 4-0 para o Arsenal. Palpites: casa empate anula ou dupla chance, casa empate. Às 17 horas temos 6 jogos. Copenhague e Galatasaray. As duas equipes brigam pela segunda vaga. Nos últimos 5 jogos o Copenhague venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como mandante são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Galatasaray venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 3 vitórias e 2 derrotas. No jogo de ida foi 2-2. Palpites: jogo over, mais de 1 gol e meio. Manchester United contra Bayern de Munique. Nos últimos 5 jogos o Manchester venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante são 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante são 3 vitórias e 2 derrotas. No jogo de ida foi 4-3 para o Bayern. Palpites: jogo over, mais de 1 gol e meio. E visitante empate anula. Inter e Real Sociedad. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 3, empatou 2. Como visitante são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos a Real venceu 3, empatou 2. Como visitante são 4 vitórias e 1 empate. No jogo de ida foi 1-1. E a Inter precisa vencer para garantir a liderança do grupo. Palpites: casa empate anula. Red Bull Salzburg contra Benfica. Nos últimos 5 jogos o RB venceu 3, empatou 2. Como mandante são 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 2, empatou 3. Como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No jogo de ida foi 2-0 para o RB. Palpites: casa empate anula ou dupla chance, casa empate. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Napoli Braga. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu 1 e perdeu 4. Como mandante são 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Braga venceu 4 e empatou 1. Como visitante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No jogo de ida foi 2-1 para o Napoli. O Braga precisa vencer se quiser avançar, pode ser um jogo aberto. Palpites: over mais de 1 gol e meio no ao vivo. Berlim contra Real Madrid. Nos últimos 5 jogos o Berlim venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Como mandante são 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Real Madrid venceu 4 e empatou 1. Como visitante são 3 vitórias e 2 derrotas. No jogo de ida foi 1-0 para o Real Madrid. O Madrid está garantido em primeiro lugar no grupo e o Berlim precisa vencer para tentar uma Europa League. Palpites: jogo over, mais de 1 gol e meio. É mesmo, é? Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, se inscreve e ative o sininho das notificações e comenta aqui embaixo qual é o seu palpite. Aqui é o André e até a próxima!